Ótimo dia, ótimo dia. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma manhã do nosso diário estoico. Depois de uma ausência sentida ontem por motivos de saúde, estamos de volta. Ótimo dia. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Com quem falaremos hoje? Voltamos. Hoje, dia 27 de dezembro. Vamos conversar com Marco Aurélio, uma das meditações de Marco Aurélio. 27 de dezembro. Não deixe a sua alma ir antes. É uma desgraça nessa vida quando a alma se rende primeiro enquanto o corpo se recusa a fazê-lo. Apesar de seus privilégios, Marco Aurélio teve uma vida difícil. O historiador romano Dion Cássio refletiu que o imperador romano não se encontrou com a boa sorte que merecia, pois não era forte de corpo e esteve envolvido numa miríade de enfermidades durante praticamente todo o seu reinado. Em certa altura, ele esteve tão doente que um rumor de que havia morrido se espalhou, e as coisas se agravaram quando seu general de maior confiança viu nisso uma oportunidade para se declarar o novo imperador. Mas, ao longo dessas lutas, os anos de guerra, as doenças debilitantes e seu filho perturbado, ele nunca desistiu. É um exemplo inspirador sobre o qual devemos pensar hoje se estivermos cansados, frustrados ou tivermos de lidar com alguma crise. Ali estava um sujeito que tinha todos os motivos para ser irritado e amargo, que poderia ter abandonado seus princípios e vivido no luxo ou no conforto, que poderia ter deixado de lado suas responsabilidades e se concentrado na própria riqueza. Mas ele nunca o fez. Sua alma permaneceu forte depois que seu corpo se tornou fraco. Não desistiu até o segundo em que seu corpo finalmente cedeu, quando morreu perto de Viena em 180 depois de Cristo. Hoje nós vamos falar, o tema é como ter resiliência. Como ter resiliência? Essa palavrinha é tão difundida que as pessoas falam tanto, mas que a gente não percebe, que a gente não aplica, que a gente não usa como poderíamos usar ou como deveríamos usar. Quando ele fala sobre Marco Aurélio, que ele se recusa a desistir, que independente da condição de saúde, independente das intempéries, independente do que a vida apresentou, ele escolhe persistir até que em algum momento o corpo cede, mas a mente nunca se perdeu. Ele está falando sobre resiliência. Da mesma forma em que a gente observa, por muitas vezes, a gente passa por alguma coisa, a gente define que faria alguma coisa, a gente define que as coisas aconteceriam, e a primeira coisa que foge do controle, a gente larga, a gente desiste, a gente olha para as coisas de uma forma diferente. Por que a gente faz isso? Por que a gente olha para a nossa realidade e a gente não acredita que a gente é capaz de fazer as coisas na mesma proporção e intensidade do começo ao fim? Por quê? Sobre isso que a gente vai falar hoje. E antes de eu explicar os porquês, eu quero te dizer de maneira clara que eu já fui essa pessoa que falava que faria, era muito bom em falar que faria, era muito bom em convencer as pessoas daquilo que eu faria, era excelente na iniciativa e era péssimo na acabativa. A maior parte da minha vida eu fui muito bom em iniciativa. Eu começava super animado, muito pra frente, tudo pra mim ia dar certo. Vamos lá, tarará. No meio do caminho as coisas se perdiam e a hora que eu via não fazia mais sentido nenhum, eu largava. Exemplo, teve uma vez que, isso devia ter uns 19 para 20 anos. Eu falei que ia estudar inglês
E minha mãe virou pra mim, cheguei super animado em casa. Falei, mãe, me inscrevi num curso de inglês. Ela olhou pra mim e falou assim, pra quê? Você não termina nada? Pra que você vai fazer isso? Vai jogar dinheiro fora? Mais uma vez? Essa vai ser mais uma coisa, Thiago, que você vai falar que começou e que tá certo e que depois você vai parar. Então não começa, você vai jogar dinheiro fora, é caro. Eu comecei a estudar numa escola chamada CELEP aqui, não sei para quem é de São Paulo. É uma escola relativamente um custo alto. E ela olhou para mim e falou assim, para que você vai pagar tudo isso se você vai desistir? Aquilo me enfureceu. Me enfureceu, fiquei muito bravo, fiquei muito irritado. E aqui é a primeira coisa que eu quero te ensinar hoje. Eu peguei aquela raiva daquela frase da minha mãe e usei para aprender a falar inglês. Eu usei a minha raiva para me manter no caminho, para me manter no prumo, para me manter fazendo aquilo que eu deveria fazer. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer hoje é que a raiva não nasceu. A raiva, ela tem um objetivo específico de te fazer agir. E ela não foi feita para se colocar em pessoas. Ela foi feita para ser colocada em coisas. Quem aqui nunca, sabe, eu tenho um negócio simples. Você quer me ver fazer algo? É só você virar para mim e falar assim, eu duvido que você vai fazer. Duvido, Thiago. Falou duvido, eu faço. Por quê? Porque eu coloco a raiva, pego a raiva que você me fez gerar e coloco em algo. Quem aqui nunca fez isso? De ser desafiado, de ser desafiada e coloca a raiva em alguma coisa, fica puto, fica bravo, fica irritado e coloca o foco, coloca a raiva em um lugar e tem muito mais foco, tem muito mais disciplina, tem muito mais ação em prol de algo. Quem aqui nunca? Quem já fez isso? De colocar raiva em alguma coisa e, cara, parece que você pega o papel, você vai lá, pega e fala pra pessoa, tá entregue. Tá entregue. Quem aqui já fez isso? Eu confesso, eu faço sempre. Sempre. Muito mais do que vocês imaginam. Essa é a primeira coisa que eu quero te alertar. A Aline, as pessoas duvidaram dela. As pessoas duvidaram dela durante a faculdade. Então a primeira coisa que eu quero, você quer aprender a ter resiliência, aprende a redirecionar a tua raiva. Porque a gente normalmente fica com raiva da pessoa que fez o comentário. Eu poderia ter ficado com raiva da minha mãe. Eu poderia ter ficado com raiva da minha mãe e não ter feito nada. Não. Eu redirecionei a raiva. E a partir daí, eu entendi que eu podia usar a raiva para isso. Eu fico bravo e travo. Aqui a gente vai para o segundo ponto. Quando você redireciona a raiva ou não consegue redirecionar a raiva, você vai ter a tendência a ficar com raiva de pessoas, das pessoas que estão fazendo aquilo. Então, quem te criticou, quem falou isso, quem falou aquilo, você vai ficar com raiva das pessoas. Quando a gente fica bravo com pessoas, normalmente a gente desanima e trava. E como é que a gente faz para não ficar bravo com as pessoas, Thiago? É a pergunta que você vai me fazer, Roberto. É simples. Você deveria buscar quais são os motivos que vão te levar a agir. Quais são as suas motivações? Por quê? E além da motivação, do motivo para a ação, por que você quer aquele motivo? Por que você quer agir daquela forma? Por que você quer fazer aquilo? Isso é muito importante. De você olhar para a tua realidade e olhar e falar assim, cara, por que eu quero isso? Por que eu estou acordando no dia de hoje? Por que eu estou... Vou pegar o meu exemplo. Por que eu estou fazendo a live?
Por quê? Por que desde o dia 8 de abril, cara, eu fiz live em 99,9% dos dias? Por quê? Se você não entender por que você quer algo, a tendência de você desistir é gigantesca. Um exemplo claro. Você se inscreve na academia e você diz que vai começar. E aí naquele momento em que você está super motivada, está super animada, está super fala, agora vai, agora a vida vai mudar, agora a vida vai ser diferente, agora as coisas vão ser diferentes, agora as coisas vão funcionar. Ali você se anima, você está animada e você começa. Depois de um tempo, você pergunta, por que eu estou fazendo isso se eu não estou vendo resultados? Tô toda dolorida, voltamos para o treino, tô todo dolorido, por que é que eu tô fazendo isso? E aí você questiona os seus porquês, e o porquê não é mais tão forte. Todas as vezes que o porquê for fraco, você larga. Porque tem uma frase de um autor chamado Simon Sinek que diz que um porquê forte sustenta qualquer como. Aí a gente deveria se perguntar, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo aquilo? Por que eu estou fazendo aquilo outro? Quais são os motivos escondidos para eu poder fazer isso, para eu fazer isso? Mas a gente não se faz essas perguntas. E a gente não sabe por que a gente não tem resiliência. A gente não pensa por que a gente quer algo. E essa é uma semana muito interessante de se refletir sobre isso, porque é a semana internacional de você definir as suas metas de 2025. Por que você quer as metas? Qual é o objetivo? Ontem eu estava doente e eu estava conversando com a Aline sobre o que a gente vai fazer em 2025. E aí a pergunta que eu fiz para ela é, por que a gente vai se esforçar nesse sentido? Quais são os motivos? Quais são as razões? Pois eu já sei que um porquê forte sustenta qualquer como. E a gente precisava encontrar os nossos porquês fortes. E eu quero que você encontre os seus. Então as duas coisas que eu quero que você aprenda no dia de hoje é: coloque a raiva no lugar certo. A raiva não nasceu para ser colocada em pessoas. Ela foi feita para ser colocada em coisas. Vai te dar hiperfoco, vai te dar direção, vai te dar energia, vai te dar tudo aquilo que você precisa para fazer. E segunda coisa, descubra por que você quer fazer aquilo que você disse que faria. Quem entendeu as duas coisas que a gente deve fazer hoje e vai começar a colocar em prática, já digita aqui para mim 101%. Que você vai dar o teu melhor no dia de hoje, que você vai se esforçar. Que se alguém te fizer passar raiva, você não vai sentir raiva da pessoa, você vai sentir raiva da coisa que a pessoa falou para você que você deveria fazer, e a partir daí você vai conseguir aquele hiperfoco necessário para conquistar o que você quiser. E a segunda coisa é colocar energia em entender por que você quer aquilo que você tanto quer. A partir do momento em que você entender por que eu quero isso, e não fica no porquê raso, que esse porquê raso normalmente é o que a gente desiste. Por que você realmente quer? Ah, porque eu quero mudar a vida da minha família, porque eu quero mudar a minha vida, porque eu quero conquistar tal coisa, porque eu quero conquistar aquilo. Se pergunta por quê? Até você achar uma razão que converse com o seu íntimo. Porque quando você fizer isso, você não vai desistir. Você vai aprender, vai ser muito mais fácil de ter resiliência, mas muito mais fácil. Muito, 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 muito mais fácil. Fechado? Vamos para o print do dia, voltamos. E para todo mundo que está no Rota, em 1 minuto a gente começa o nosso sprint do dia de hoje.
tá bom? Um beijo para quem não tá no Rota. Hoje eu volto pros stories, tem caixinha, tem resposta e a gente vai se falando ao longo do dia, tá bom? Um beijo, ótimo dia, deem seu 101%, arrebentem. Até mais, tchau, tchau.